Filipe Luís pode ser demitido do Flamengo nos próximos jogos. Foi o recado que a diretoria passou para o Filipe Luís, para a comissão dele inteira, inclusive cobrou de forma bem pesada os jogadores sobre o desempenho do time nos últimos jogos. É o segundo título que o Flamengo perde em menos de um mês e ainda tem a final, né, possível final do Campeonato Carioca, que o Flamengo provavelmente deve jogar contra o Fluminense. Em caso de eliminação para o Fluminense, pode acontecer alguma coisa em relação à comissão técnica do Flamengo. Mas antes, quero te convidar você a se inscrever no nosso canal. A gente está com a meta de chegar em 450 inscritos. Então cada inscrição ajuda demais. Diariamente a gente traz vídeos sobre a situação dos jogadores brasileiros jogando na Europa, a repercussão dos jogos dele, e também, como um vídeo como esse, a gente traz o contexto do futebol brasileiro, alguma notícia bombástica, alguma notícia importante, tudo isso muito rápido, em menos de 5 minutos, beleza? Então, se gosta desse modelo de vídeo, se inscreve e tamo junto. Bora pro vídeo. O Léo Pereira deu uma entrevista falando que ele, não só ele, né, mas todos os jogadores foram bem cobrados pelo presidente do Flamengo, né, o BAP. O BAP geralmente costuma cuidar das partes mais institucionais do Flamengo, mas de uns tempos pra cá, por conta também dessa crise que o Flamengo tá atravessando, ele resolveu colocar mais a mão na massa, diga-se dessa forma, e cobrou diretamente os jogadores, mas não só os jogadores, o que faz a gente avaliar bastante o trabalho do Filipe Luís. Ele tá sendo bem questionado pela torcida e também pelo presidente. O BAP também conversou de forma fechada com a comissão técnica do Flamengo, foi o que noticiou há uma semana, isso nem foi agora, há uma semana, noticiou Globoesporte.com, falando que o Filipe Luís ele foi cobrado pela diretoria e principalmente por conta da relação com ele entre os jogadores. Os bastidores que o GE trouxe fala sobre a situação, né, que vários jogadores do Flamengo têm uma relação muito fria, muito distante com o Filipe Luís, isso estava deixando muitos deles insatisfeitos. Obviamente que não pode se reduzir a má fase do Flamengo somente em relação à situação, né, a situação da distância, né, entre Filipe Luís e os jogadores, mas também pode ser que o Filipe Luís perca seu trabalho por conta dos péssimos resultados que ele está tendo nos últimos jogos. O Flamengo já perdeu 2 títulos ao longo desse ano, provavelmente vai jogar uma final contra o Fluminense. Se tudo se desenhar, o Fluminense vai passar pelo Vasco, é um processo natural, e o Fluminense tem costumado aprontar para cima do Flamengo nas fases finais do Campeonato Carioca. Então eu vejo a gente pode até debater aí, coloca nos comentários o que você acha, mas uma possível eliminação do Flamengo pro Fluminense pode resultar na demissão do Filipe Luís. Quero dar minha opinião sobre isso. Na minha concepção, um time que ganha tudo em um ano, dificilmente ele consegue ganhar tudo no ano seguinte. Óbvio que o Flamengo tem total capacidade de fazer isso, é o elenco mais caro do país, é a folha salarial mais cara do país, é o maior patrocínio do país, mas há um certo problema quando um time consegue fazer o que o Flamengo fez no ano passado, né? O próprio Flamengo de 2019, no ano 2020, não conseguiu prosperar como prosperou. O Botafogo de 2024, né, recentemente, fez esse doblete, né, ganhou esses 2 títulos, mas também no ano seguinte não conseguiu desempenhar como se esperava, e agora é a vez do Flamengo. Vamos ver como o Flamengo vai prosseguir ao longo desse ano. Estou muito curioso para ver qual vai ser a ação que a diretoria vai tomar. Na minha concepção, o Filipe Luís não tem que ser demitido, mesmo que não ganhe nada. Eu sei que o torcedor ele é mais passional, mas mesmo que o Filipe Luís não ganhe nada, faz parte do processo do futebol brasileiro. O time pode ter o dinheiro que for, no futebol brasileiro é mais complicado porque as coisas são mais equilibradas, a gente tem viagens muito longas, gramados muito ruins, o que acaba nivelando por baixo o nosso futebol, né? Então, mesmo que o time seja a potência, que é o Flamengo, que inclusive ano após ano vai empilhar títulos, pode ser que não ganhe nada ao longo desse ano. E mesmo que não ganhe nada, na minha opinião, o Filipe Luís não deve ser demitido. Ele já mostrou, ele já tem títulos importantíssimos como treinador, além de ser um dos ídolos, né, do Flamengo, jogando pelo Flamengo. Ganhou a Copa do Brasil em 2024, ganhou o Brasileiro, Libertadores, que são os principais títulos da temporada. Então, um ano que o Flamengo passar em branco, eu sei que é difícil para a torcida escutar isso, mas não pode gerar uma interrupção de um trabalho de treinador, né? E o Flamengo viveu ciclos e mais ciclos sofrendo com o treinador. Quando se acertou com o Dorival, ele foi demitido também, sem a menor explicação. E agora, pelo 2º ano, né? Já o 3º ano que o Filipe Luís está à frente do Flamengo, o Filipe Luís assumiu no meio de 2024, conseguiu ganhar a Copa do Brasil, ganhou 2 títulos ano passado. Então, na minha concepção, não pode ser demitido caso não ganhe nada ao longo desse ano. E detalhe, que os títulos que o Flamengo perdeu foram os títulos mais irrelevantes do ano. Recopa, a Recopa Brasileira, né, a Recopa Sul-Americana, enfim, a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana, são títulos festivos. Para mim, não, embora é necessário acender o sinal de alerta, mas não tem nada muito grave acontecendo. O Flamengo consegue se recuperar nesse Brasileirão, a Libertadores nem começou ainda, vai ter uma pausa no meio do ano, o Flamengo pode se acertar. Qualquer decisão que for tomada para tirar o campeão brasileiro, o campeão da Libertadores, antes dessa pausa para a Copa do Mundo, para mim, não faz o menor sentido. Quero ver sua opinião. Você acha que o Filipe Luís deve continuar no Flamengo, independente do que aconteça esse ano, ou foi mal, já demite logo? Porque o Flamengo também pode arriscar perder seus principais títulos se insistir numa coisa que tá dando errado, né? Deixa sua opinião e, caso curta o modelo do vídeo, deixa o like e tamo junto. Valeu!